Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Ernesto consegue provar a inocência de Isabel. Ivana mata a Benita. José Miguel diz a Valentina que vai embora e ela pede para ele amá-la pela última vez. Valentina descobre que Ivana matou Oscar. Rodrigo rapta Valentina. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Dona, no resumo semanal, de 17 a 21 de abril. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 17 de abril. Toledo procura Valentina, diz que estudou cuidadosamente o depoimento da Dona Isabel e percebeu que há uma série de imprecisões no depoimento dela, que não coincidem com as evidências dos fatos. Valentina diz que tem certeza que ele vai comprovar que a sua tia é inocente, e ela vai agradecê-lo muito, porque isso ajudará também que a prima dela se tranquilize e a angústia não afete a sua gravidez. Toledo fica surpreso ao saber que Ivana está grávida. Gabi diz a Horácio que a Maria da Luz não está com nenhum outro rapaz e muito menos teve relações íntimas como o Timóteo acha, e conta que o Rodrigo abusou dela. Horácio fica chocado. Diz que o problema é que o Timóteo não está se aguentando de dor, pensando que a Maria da Luz é uma sem-vergonha, e pergunta se Gabi não acha que eles deveriam contar isso para ele. Gabi diz que não são eles que devem fazer isso. Tereza avisa Ivana que o delegado Toledo está esperando na sala. Ivana manda Tereza levar Toledo para o escritório e dizer que ela já vai. Sozinha, Ivana diz: já estou ficando irritada com o Toledo e a sua insistência. Tenho que me desfazer dele o quanto antes. Toledo pergunta por que Ivana não lhe disse antes que está grávida e quem é o pai do filho dela. José Miguel vai procurar Filadelfo na fazenda de Valentina e exige que ele lhe diga onde o Rodrigo estava na noite do incêndio na casa do Sabino. Filadelfo continua mentindo para encobrir Rodrigo e diz que ele estava o ajudando a levar suas coisas para a casa dele. Ivana diz a Peixoto que o José Miguel Montesinos é o pai do filho dela e ela se sente muito orgulhosa desse filho porque ama o José Miguel, mas ele não a corresponde porque é apaixonado pela sua prima Valentina. Leonor se aproxima do escritório e fica na porta escutando a conversa deles. Ela se pergunta por que será que Ivana está falando de assuntos tão íntimos com esse policial. Valentina e Alonso veem José Miguel brigando com Filadelfo e ela pergunta qual é o problema. José Miguel diz a Valentina que o incêndio na casa do Sabino foi provocado. A única pessoa que pode ter feito isso é o Rodrigo, mas o empregado dela fica protegendo esse assassino. Valentina pergunta a Filadelfo se isso é verdade. Filadelfo diz que não, que já disse ao José Miguel que o Rodrigo estava o ajudando a mudar de casa. Santiaguinho se aproxima e conhece José Miguel. José Miguel trata Santiaguinho com carinho. Alonso vai embora com o filho. Filadelfo diz a Valentina que já disse tudo o que sabe e pergunta se já pode ir. Valentina diz que sim. Valentina diz a José Miguel que se for verdade que Filadelfo está encobrindo o Rodrigo, ele terá que ir embora de lá. Leonor entra no escritório e pergunta o que Toledo faz ali. Toledo diz que foi levar uma informação muito importante para a dona Ivana Dorantes, que existe a possibilidade de que logo a dona Isabel Rangel fique em liberdade. Ivana finge ficar muito contente com a notícia. Filadelfo conta para Rodrigo que José Miguel foi atrás dele e que tem certeza que foi ele quem queimou a casa do Sabino, com o seu Frederico dentro. Filadelfo diz que disse para José Miguel o que ele mandou dizer para todo mundo, mas que não sabe se vai conseguir sustentar essa mentira para a patroa. Furioso, Rodrigo ameaça Filadelfo e diz que ele vai ter que ficar quieto, se não quiser que ele o exploda. Valentina convence José Miguel a esperar que o delegado consiga as provas que necessita para capturar o Rodrigo. José Miguel diz a Valentina que sabe que ela decidiu que eles se afastassem pela saúde da Ivana, mas mesmo que ele cuide do bem-estar dela, não vai poder fingir um amor que jamais vai sentir por ela. Valentina diz que queria que agora mesmo eles fossem até a igreja para se casarem, para depois sumirem para longe para viverem o seu amor. Ao escutar isso, José Miguel a beija e ela o corresponde com paixão. Depois, Valentina diz a José Miguel que apesar do amor deles não poder se concretizar, ela vai amá-lo por toda a eternidade. No dia seguinte, Valentina demite Filadelfo. Filadelfo diz a Valentina que não quer sair da fazenda e pede para ela colocá-lo à prova. Filadelfo diz que não entrega o Rodrigo porque ele sempre o ameaça e se ele entregar tudo o que sabe, o Rodrigo o arrebenta. Valentina diz a Filadelfo que o deixará ficar na fazenda com a condição
de que ele faça o Rodrigo acreditar que continua cúmplice dele, para lhe informar tudo o que ele fizer. Filadelfo diz que Valentina conta com isso. João informa a José Miguel que outra vez fecharam os tiques e eles não têm mais água. José Miguel diz que vai fazer com que Rodrigo Gavilã cumpra a sua palavra. Leonor fica aflita, com medo de que José Miguel e Rodrigo se enfrentem. José Miguel vai com João para abrir as comportas. Eurico não permite e diz que tem instruções do seu patrão para atirar para matar. José Miguel diz que eles são os covardes e manda dizer àquele miserável que quer falar com ele. Ernesto apresenta ao delegado novas testemunhas sobre o caso de Oscar Almeida. Alonso diz a Ivana que é terrivelmente injusto que a mãe dela pague por um crime que ela cometeu. Fria, Ivana diz que para Alonso acusá-la precisa de provas e ela sabe que ele não tem. Toledo começa a interrogar as testemunhas que Ernesto levou. Valentina continua mostrando a fazenda para Santiaguinho. Horácio conta para José Miguel que Rodrigo abusou da Maria da Luz. Eles começam a falar sobre os crimes de Rodrigo e José Miguel diz que tem certeza que ele é o assassino do seu pai. Horácio fica surpreso. Terça-feira, 18 de abril. Valentina, Alonso e Santiaguinho almoçam juntos. Valentina, por um momento, se recorda de José Miguel. Alonso pergunta no que ela está pensando. Valentina diz que a primeira vez que foi àquele lugar foi com José Miguel e é inevitável ela não pensar nele. Eurico conta para Rodrigo que José Miguel queria que eles abrissem as comportas da água. Rodrigo diz que logo aquele Mauricinho vai se arrepender de ter nascido. Santiaguinho se despede de Valentina para voltar para a casa da avó e pede para ela cuidar do pai dele. José Miguel e Sabino estão com Valentina quando Ernesto chega com Isabel. Feliz ao ver a tia, Valentina corre para os braços dela. Toledo vai até a fazenda Montesinos e diz a Ivana e Leonor que Isabel já está livre. Ivana não gosta nada da notícia, mas finge ficar feliz. Valentina diz a José Miguel que está muito contente. O doutor Ernesto prometeu liberar a tia dela e conseguiu. Valentina pede para José Miguel contar logo para Ivana e diz que tem certeza que a notícia vai fazer muito bem para ela. Valentina sai e José Miguel diz a Sabino que agora é um problema a menos para sua linda. Toledo diz a Ivana que vai voltar para a capital e continuar com a investigação com os clientes do Sr. Oscar, porque é possível que algum deles, por motivos financeiros, o tenha mandado matar. Toledo se despede de Leonor e Ivana o acompanha até a porta. Benita, Gabi e Maria da Luz comemoram ao verem Isabel de volta à fazenda. Toledo diz a Ivana que não sabe como as coisas vão ser no futuro, mas quer que ela guarde o cartão dele, no caso de precisar, e que ela não se esqueça de que sempre poderá contar com ele. Ivana o agradece e diz para ele se cuidar. Quando Toledo vira as costas, Ivana rasga o cartão e diz: espero não te ver nunca mais na minha vida. Henriqueta diz a Felipe que dá pouco tempo para o casamento dele com a filha dela, porque ela não está acostumada com a mediocridade que ele tem para oferecer. Felipe pergunta se ela já terminou, diz que respeita a opinião dela. E pergunta se ela vai estar presente na igreja, porque seria muito importante para Sandra a presença dela. Henriqueta não diz nada. Ivana está furiosa porque Ernesto tirou a mãe dela da cadeia e diz: maldito doutor Ernesto, maldita seja minha mãe, maldito todos. José Miguel chega e diz a ela que a mãe dela está livre. A capivara, falsa, nojenta, finge estar muito feliz, diz que já sabia e chama José Miguel para comemorarem. José Miguel recusa na hora. Ivana vai ver a mãe e reclama por ela estar livre. Isabel diz a Ivana que se manteve firme na mesma versão, mas infelizmente eles interrogaram o chofé e as empregadas da casa da capital e eles disseram que no dia em que mataram Oscar, ela não saiu de casa. Irritada, Ivana diz à mãe que se a culparem, ela será a responsável. Valentina vai ver a tia. Ivana se aproxima da mãe, diz para ela não chorar, que o pesadelo terminou e graças a Deus ela está livre. Valentina fica comovida ao ver a prima com a tia. Vão se passar alguns dias. Valentina, Gabi e Isabel vão para o casamento de Felipe e Sandra e Maria da Luz para a casa da mãe. Henriqueta chega na igreja e diz a Sandra que quer que fique claro que só foi por ela. José Miguel e Valentina trocam olhares apaixonados.
Benita está sozinha em casa quando Ivana chega procurando pela prima. Benita e ela começam a discutir. Benita diz que tem certeza que Ivana não está esperando um filho do José Miguel e nem de ninguém, e ela dirá a verdade. Ivana se exalta, ameaça bater em Benita e nesse instante vê Oscar. Em pânico, Ivana manda Oscar sumir e diz que não quer escutá-lo. Benita estranha a reação de Ivana e pergunta o que ela tem. Apavorada, tentando fugir de Oscar, Ivana sobe as escadas e Benita vai atrás dela. Rodrigo chega na fazenda Os Caracós com a intenção de ver Valentina, nem que seja de longe. Na frente da casa, ele diz: Valentina Vilaça, a dona do meu coração. Completamente transtornada, Ivana manda Oscar ir embora. Diz que ele já está morto, que ela o matou. Benita tenta acalmar Ivana e diz que ela tem que confessar toda a verdade, porque Valentina e José Miguel merecem ser felizes. Ivana escuta Oscar chamando de assassina sem parar. Então ela se levanta, vai até Benita, a pega, diz para ele desaparecer e a joga da varanda, pensando que está jogando Oscar. Benita morre e Rodrigo vê tudo. Quarta-feira, 19 de abril. Felipe e Sandra finalmente se casam pela igreja. Valentina se sente um pouco inquieta e angustiada. Diante do corpo de Benita, Ivana chora e diz que não queria fazer isso. Fora de si, Ivana repete que é boa, corre até o carro e vai embora da fazenda às pressas. Rodrigo a vê saindo e diz: O que é isso, Ivana? O que será que essa cozinheira fez para você ter despachado ela para outro mundo? Enfim, Valentina Vilaça vai precisar de um ombro para chorar a morte da sua babá. E eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Bigodão escroto, frio, bicho ruim. Sandra e Felipe comemoram com alguns amigos. Ivana chega em casa tremendo e pálida. Leonor estranha e pergunta o que ela tem. Ivana diz que está assim por sua gravidez, enjoada e com falta de ar. Ivana diz que vai se deitar um pouco, porque talvez assim melhore desse mal-estar. Maria da Luz chega na fazenda e se desespera ao encontrar Benita no chão. Aos prantos, Maria da Luz conta para Sabino que Benita morreu. Rodrigo encontra Alonso no povoado e os dois começam a discutir. Alonso diz que Rodrigo deveria reconhecer que é um perdedor e só está fazendo um papel ridículo com a Valentina Vilaça. Rodrigo não gosta do que ouve e tenta dar um murro em Alonso. Alonso não permite e diz que muito em breve vai ter o prazer de arrebentar a cara dele. Sandra diz à mãe que sabe que a convivência fará ela apreciar as virtudes do seu Felipe e terminará convencida de que ele é o melhor homem que ela poderia encontrar. Henriqueta diz que nunca vai perdoar o doutorzinho pela forma que a tratou quando lhe tocou daquela casa com todos os móveis. Sandra diz que o marido fez não foi por orgulho, mas sim por dignidade. Maria da Luz e Sabino contam para José Miguel e Ernesto que Benita morreu. Doutor Ernesto diz que isso será um golpe tremendo para Valentina e Isabel. Valentina pergunta a Horácio se ele sabe por que o José Miguel pegou o doutor Ernesto e saiu. Horácio diz que eles devem estar falando do problema com a água. Conta que o Rodrigo voltou a cortar a água do José Miguel e ele está a ponto de acabar perdendo as sementes que plantou. Valentina diz que se o José Miguel tivesse se contado, ele já teria encontrado uma solução para esse problema. Horácio vai até José Miguel, vê Maria da Luz chorando e Ernesto e ele com aquelas caras e pergunta o que aconteceu. José Miguel diz que a Benita, a babá da Valentina, morreu. Valentina chega nesse instante e escuta o que José Miguel diz. Arrasada, Valentina começa a chorar e diz: a Benita não. Felipe diz ao delegado que o relatório da autópsia aponta que a causa do falecimento de Benita foi um traumatismo crânioencefálico. Felipe diz que Benita sofria de vertigem de Menier, certamente ficou tonta e de repente caiu. Valentina sofre muito ao se despedir de Benita. José Miguel diz à mãe que Benita morreu e avisa que vai ficar ao lado de Valentina nesse momento de dor. Timóteo diz a Maria da Luz que queria ajudá-la, mas não sabe como. Maria da Luz segura a mão dele e diz que ele já ajudou. José Miguel conta para Ivana que Benita morreu. Ivana começa a chorar e diz: não pode ser. Benita? Benita tão linda, tão boa. Minha Benita tão querida. Ivana diz que não sabe se vai poder resistir ver Benita em um caixão. Alonso chega na casa de Valentina e se surpreende ao saber que Benita faleceu. O velório de Benita começa.
José Miguel e Ivana chegam. Ivana diz a Valentina que não podia deixá-la sozinha em um momento tão triste, que a ama e lhe dói muito essa morte da Benita. Ivana diz a Valentina que foi um acidente horrível e não sabia que a Benita estava doente. Valentina diz que já tinha levado Benita ao médico. Parecia que a doença estava controlada, mas foi isso. Parece que ela desmaiou e... Aliviada por não suspeitarem dela, Ivana se aproxima do caixão e começa o seu teatro. Chora com desespero e diz a Benita que vai sentir saudades, apesar de ter passado o tempo todo brigando com ela. A adorava. Gabi diz a Horácio que não cai naquelas lágrimas da Ivana. Ela nunca suportou a Benita, a tratava muito mal. Sozinha, Ivana diz: calminha, Ivana, tranquila, tudo está indo muito bem. Alonso se aproxima de Ivana, dá os parabéns e diz que diria que ela é merecedora de ganhar o Oscar por sua maravilhosa atuação. Ivana pergunta o que ele sabe, diz que a Benita também foi babá dela e manda ele calar a boca. Alonso diz a Ivana que não vai permitir que ela prejudique a Valentina, porque não engole esse papo dela de reconciliação fraternal, e que acha bom ela ter muito cuidado. José Miguel quer ficar ao lado de Valentina durante o velório de Benita, mas ela diz que é melhor ele não ficar tão perto dela, porque isso pode contrariar a Ivana. Rodrigo chega com uma coroa. Diz a Valentina que foi representar suas condolências e que vai repetir o que disse faz tempo, que é o fiel servidor dela. Rodrigo diz que Valentina conta com ele incondicionalmente. Valentina manda Rodrigo se retirar por respeito à sua Benita e diz para ele ficar longe de todos eles para sempre, ou vai se arrepender. Rodrigo se nega a sair e José Miguel tenta colocá-lo para fora. Padre Ventura pede respeito e diz que estão em um velório. Rodrigo diz que tá bom e que conste que ele foi em missão de paz, mas, pelo visto, lhe declararam guerra, então que aguardem as consequências. Valentina se despede de Benita e diz que tem certeza que numa outra vida elas voltarão a se encontrar. Ivana, em pensamento, diz: seu enterro foi um luxo só, Benita, não pode se queixar. Quinta-feira, 20 de abril. Leonor diz a Ivana que se cansou dela viver de graça na sua casa, então ela terá que pagar o aluguel ou se mandar. Irritada, Ivana diz a Leonor que daquela casa ela só sai quando quiser. Ivana manda a Leonor tomar muito cuidado, pois não a conhece, porque quando ela se propõe a alguma coisa, é capaz de tudo. Valentina pergunta se Filadélfo entendeu o que é para fazer e diz que aquela é a oportunidade dele de provar a ela a sua lealdade incondicional. José Miguel se lamenta com João pelas sementes que eles plantaram terem secado por falta de água. João diz que tudo foi por culpa do safado do Rodrigo Gavilã. Valentina conversa com o Dr. Ernesto sobre as suas suspeitas de que Rodrigo tenha matado a Benita. Valentina diz a Ernesto que pediu para Filadélfo procurar Rodrigo e ver se ele confessa o crime, pois ele ainda acha que Filadélfo é seu braço direito. Filadélfo procura Rodrigo e, para tentar fazer ele falar sobre a morte de Benita, diz que o delegado ameaçou. Disse que podia prendê-lo como assassino da dona Benita. Rodrigo chama Filadélfo de tonto, burro, pergunta por que ele se preocupa se não matou aquela velha e não conta que viu Ivana jogando Benita pela varanda. Desolado, José Miguel diz a Sabino que perdeu metade da fazenda, fracassou por completo. Valentina agradece a amizade de Alonso e diz que é tudo o que pode oferecer a ele. Mentiroso, Alonso diz que aceita com muita alegria, promete respeitar a decisão dela e se oferece para levá-la até a fazenda Montesinos para falar com Ivana. Valentina chega à fazenda e Leonor a ofende muito. Diz que todo mundo sabe que ela é amante do Rodrigo Gavilã e manda ela negar isso. Ivana se aproxima, defende Valentina e diz a Leonor: mas que coisa feia, muito feia mesmo. Não deve julgar as pessoas como você julga a si mesmo. E diz a prima: Valentina, esta santa é a mulher que foi amante do Rodrigo Gavilã. Valentina fica chocada. Furiosa, Leonor diz que não entende o que Ivana pretende, mas jura que ela vai se arrepender e se retira. Alonso encontra José Miguel. Deixa claro que vai continuar lutando por Valentina e diz que por mais que ela o ame, ele sabe que esse amor está condenado ao fracasso, pois Valentina jamais se casaria com ele, porque a prima espera um filho dele. José Miguel diz a Alonso que jamais se casará com Ivana e que oferece a Valentina o seu amor verdadeiro e a sua vida inteira. Ivana diz a Valentina que não quer que o seu filho cresça sem um pai e ela tem que obrigar o José Miguel a se casar com ela.
Valentina diz que ninguém pode obrigar o José Miguel e que foi propor que ela volte para a casa dela. Enfurecida, Ivana empurra a Valentina e diz que já entendeu que o que ela quer é tirá-la dessa jogada. Ivana manda a Valentina escutar bem e diz que daquela maldita fazenda em ruínas só sai casada com José Miguel. Valentina diz para Ivana se acalmar e que pensou que justamente por causa da gravidez e do ambiente hostil em que está vivendo, seria conveniente ela ficar com elas. José Miguel entra e fica feliz ao ver Valentina. Capivara invejosa, Ivana diz a José Miguel que a Valentina foi lá confirmar que ele vai se casar com ela. Valentina não confirma o que Ivana disse. Ela olha fixamente para José Miguel e depois diz à prima que precisa ir. Rodrigo diz a Eurico que quando raptar a Valentina Vilaça, vai escondê-la na mina. Leonor diz a José Miguel que quer que Ivana vá embora da fazenda e pergunta se ele não vai lhe perguntar o porquê. José Miguel diz que não importa, porque quem vai embora dali é ele. Rodrigo diz a Eurico que enquanto estiver com Valentina escondida no seu refúgio, ele vai poder acabar com Alonso Penalva e o Mauricinho. Leonor pergunta para onde José Miguel vai. José Miguel diz que em algum momento a mãe vai saber e sai. Filadelfo diz a Valentina que disse ao Rodrigo que ela mandou, e quando perguntou se ele sabia quem tinha matado a Dona Benita, Rodrigo disse que mesmo que soubesse, não iria dizer. Surpresa, Valentina diz. Então para o Rodrigo, parece que a morte da Benita não foi um acidente. Filadelfo diz que é o que parece e que Rodrigo anda muito estranho com ele. Leonor briga com Ivana por ela ter contado para Valentina que ela foi amante do Rodrigo. Leonor diz a Ivana que não engoliu a conversa dela de que ama o seu filho e que tudo o que faz é para azucrinar a prima porque tem inveja dela, a odeia. Ivana pergunta o que Leonor sabe de amores, se a única coisa que já sentiu foi desejo de cama por um homem. Furiosa com o que houve, Leonor pergunta como Ivana se atreve e tenta dar uma bofetada nela. Ivana não permite, diz que Leonor já jogou sujo com ela mais de uma vez, mas agora sabe do que ela é capaz. Para sair por cima, Leonor diz a Ivana que ela já perdeu José Miguel para sempre, mas não conta que ele disse que vai embora da fazenda e sai. Ivana se pergunta o que Leonor quis dizer com isso. Valentina chega na cabana e encontra José Miguel. Eles começam a conversar sobre a perda da plantação dele, pela falta de água. José Miguel diz a Valentina que as coisas não têm mais remédio e por isso ele decidiu ir embora. Valentina chora e diz que lamenta muito mesmo que ele tenha que ir. José Miguel pergunta se Valentina poderia abraçá-lo pela última vez. Valentina o abraça e depois pede para ele amá-la pela última vez. Rodrigo vai até a mina e diz que ali Valentina vai aprender a amá-lo, que ali será o reino dela. Valentina e José Miguel se entregam por completo um ao outro. Cristina vai até a delegacia, acusa Rodrigo por maus tratos e diz ao delegado que perdeu a criança que estava esperando por causa da surra que ele deu nela. Sexta-feira, 21 de abril. José Miguel diz a Valentina que vai embora depois de amanhã, que eles deixem que o tempo acomode as coisas e quem sabe mais tarde eles possam falar de um futuro, porque nesse momento ele não tem nada a oferecer. José Miguel diz que quer gravar o rosto dela e esse momento na sua memória. Ao retornar para casa, Ivana está esperando por ele e pergunta se ele vai embora. José Miguel diz a ela que vai para a capital. Ivana implora para ele levá-la e promete que não será uma carga. José Miguel diz a Ivana que a decisão dele está tomada, não vai voltar atrás e que para o filho dela não vai faltar nada, mas que para a tranquilidade dela é melhor ela voltar para a fazenda dos caracóis. Ivana tenta chantagear José Miguel e diz: presta bem atenção, se você for, sobre a sua consciência pesarão 2 mortes, a minha e a do nosso filho. Firme, José Miguel diz para ela não chantageá-lo. Ivana diz que ele já está avisado, se for, ela se mata. O delegado procura Valentina com o resultado dos exames e diz que realmente o sangue encontrado na roupa de Rodrigo Gavilã era do Lázaro Magalhães. Valentina diz que finalmente esse monstro vai receber o que merece. O delegado garante a Valentina que no mais tardar aquela noite, Rodrigo Gavilã será detido. Rodrigo diz a Mendonça que está muito feliz, porque naquela noite a dona não vai dormir na caminha dela, mas sim com ele. Ivana chega na fazenda dos caracóis à procura da prima e começa a discutir com Gabi. Gabi diz que Ivana tem inveja da Valentina.
Ivana diz que não é só inveja, é ressentimento, é ódio. Nesse instante, Valentina chega e diz: termina, Ivana. Quero saber o que mais sente por mim. Ivana se vira e diz: você é a pessoa que mais desprezo nesse mundo, Valentina. De quem eu tenho mais aversão. Eu odiei você toda a minha vida e vou odiar até que eu morra. Valentina diz que finalmente Ivana tirou a sua máscara. Ivana volta a repetir que odeia a prima e que ela vai pagar com o que mais adora, porque ela finalmente vai ficar com José Miguel. Isabel se aproxima, diz a Ivana que já chega, que não vai permitir que ela fale com a Valentina daquela maneira e manda ela pedir desculpas para a prima. Ivana diz que não, que só disse a verdade para Valentina e que vai ser muito bom a prima nem chegar mais perto do José Miguel, porque não sabe do que ela é capaz, não a conhece, e sai. Isabel vai atrás de Ivana e pergunta o porquê de tanto ódio e ressentimento pela prima dela. Ivana diz que a mãe é a única culpada, porque nunca lhe deu seu lugar de filha, sempre a comparou com Valentina, esfregava na sua cara sem dó que Valentina era melhor do que ela, e manda ela assumir a sua culpa. Isabel diz que Ivana não pode dizer isso, que seu amor por ela chegou ao extremo de assumir a culpa por um assassinato que ela cometeu. Isabel diz que de nada serviu o sacrifício dela. Ivana pergunta se agora a mãe vai cobrá-la, se quer que ela se ajoelhe ali. Isabel diz a Ivana que não, que o que ela vai fazer é assumir a sua culpa. E nesse mesmo instante, a Valentina vai saber que foi ela quem matou Oscar Almeida. Valentina está por perto e fica pasma ao escutar o que a tia diz. José Miguel se despede de Horácio porque na manhã seguinte pretende ir embora para a capital. Isabel diz que Ivana vai precisar de ajuda agora mais que nunca e para ela dizer a Valentina que a morte do Oscar foi um acidente. Ivana diz que já se cansou de ouvir o nome da Valentina e manda a mãe ficar com a sua adorada sobrinha porque ela não precisa de nenhuma das duas. Ivana diz que tendo só José Miguel com ela não necessita de ninguém mais porque de qualquer maneira será a esposa dele. Ivana olha com ódio para a mãe. Diz que José Miguel vai amá-la e vai embora. Valentina se aproxima da tia. Não conta o que escutou. E Isabel, chorando, diz que criou um monstro. Leonor diz a Ivana que assim que o José Miguel sair da fazenda, vai colocá-la no olho da rua, porque não costuma sustentar folgadas. Ivana não se intimida e diz a Leonor que não sabe com qual adjetivo a classifica, porque adúltera, vadia e brigona, ela acha pouco. Valentina diz à tia que agora não tem mais dúvidas de que a Ivana está doente, de que ela tem um transtorno emocional sério e precisa ser atendida por um especialista. Isabel agradece Valentina por sua compreensão. Valentina liga para Felipe e combina dele levar um psiquiatra para ver Ivana no dia seguinte. Depois, Valentina diz a Gabi que o problema da sua prima é mais grave do que ela possa imaginar, mas não consegue contar o que sabe, porque Cristina chega nesse momento. Cristina conta para Valentina que denunciou Rodrigo por maus tratos. Valentina diz a Cristina e Gabi que o delegado pretende prender Rodrigo naquela noite. Gabi diz que a Maria da Luz lhe garantiu que está decidida a acusar o Rodrigo. Cristina diz: coitadinha, ela ficou marcada para sempre, como eu. Valentina pergunta a Cristina se ela também sofreu um abuso. Cristina não consegue responder e sai do escritório de Valentina, chorando. Escondido, Rodrigo começa com seu plano para raptar Valentina. Ele corta a linha telefônica da fazenda. Valentina diz a Gabi e Dr. Ernesto que vai chamar o delegado até lá para tomar a declaração da Maria da Luz. Como não consegue falar com o delegado por telefone, Valentina diz que vai com Gabi ao povoado para buscá-lo. O delegado vai até a casa de Rodrigo para prendê-lo, mas não o encontra. Rodrigo arma uma emboscada na estrada para Valentina e Gabi, colocando um tronco no caminho, as impedindo de seguir em frente. Gabi fica muito assustada ao ver Rodrigo. Ele acerta um golpe na cabeça dela, a fazendo cair desmaiada. Depois, Rodrigo dopa Valentina e a leva com ele. Alonso está indo para a fazenda dos Caracóis, quando se depara com a caminhonete de Valentina e Gabi desmaiada no chão. Gabi acorda e, desesperada, diz a ele que o Rodrigo sequestrou a Valentina. Gabi e Alonso chegam na fazenda e contam para Isabel e Ernesto o que Rodrigo fez. Isabel e Maria da Luz ficam aflitas. Valentina acorda e fica assustada ao ver Rodrigo. Rodrigo fica olhando, sem dizer nada. Furiosa, Valentina pergunta o que ele pretende, porque a levou para aquele lugar. Rodrigo permanece calado, a observando. Felipe cuida do ferimento de Gabi. Horácio chega,
agradece Sandra por ter o avisado e pergunta a Gabi o que foi que aconteceu. Gabi diz a ele que o Rodrigo Gavilã sequestrou a Valentina. Valentina diz que Rodrigo é um monstro, uma besta. Rodrigo diz: para, Valentina Vilaça, pois logo vai mudar de opinião. Me ouviu? E sai, escutando Valentina gritar que ele é um maldito, um miserável. Ivana diz a José Miguel que se não levá-la com ele, quando retornar, o filho dele e ela estarão a 7 palmos abaixo da terra. José Miguel diz que a ele, ela não chantageia e manda ela tomar a decisão que quiser. Ernesto pressiona Filadelfo a dizer ao delegado onde Rodrigo pode estar com Valentina. Filadelfo diz que assim certo não sabe, mas que Rodrigo costuma ir para a ladeira dos mortos. Alonso diz que Valentina corre perigo e chama o delegado para irem atrás deles agora mesmo. O delegado diz que seria uma imprudência, porque a área está cheia de respiradores nas minas velhas e à noite seria mais fácil cair em algum deles. Rodrigo diz a Mendonça para prepararem a festinha de boas-vindas para os dois apaixonados pela dona. Mendonça pergunta por que ele tem tanta certeza que eles vão para lá. Rodrigo diz que tem certeza que o delegado vai interrogar o Filadelfo e o medroso vai soltar a língua. Rodrigo diz que o Alonso Penalva e o José Miguel Montesinos vão ter uma recepção que nunca mais vão esquecer em suas malditas existências. Horácio conta para José Miguel que Rodrigo raptou Valentina. José Miguel fica surpreso. Escondida, Ivana escuta tudo.